Pessoal, eu sou a professora Sandra Costa e hoje nós estamos aqui para falar sobre as técnicas de microagulhamento. Eu quero mostrar para vocês as variedades que a gente pode trabalhar dentro do tratamento estético utilizando o microagulhamento. Eu vou iniciar o processo aqui com a higienização da pele. Para higienizar a pele, é sempre bom que a gente utilize alguma coisa que seja antisséptico, né? Então a gente costuma usar um fluido, um sabonete, uma espuma que contenha cloroxidina. Aqui eu vou usar uma espuma assim. Caso você não tenha no seu espaço uma espuma com cloroxidina, você pode utilizar também um higienizador comum e depois você passar uma solução de cloroxidina não alcoólica, pode ser a 0,2% aquosa, tá? A gente faz toda a parte da higienização. Essa parte é muito importante porque a nossa pele tem bactérias na superfície e como a gente vai utilizar uma técnica que promove microlesões, então é importante que a pele esteja bem limpinha na hora da gente microagulhar. Aqui eu estou usando uma espuma, que já é uma espuma hidratante e já tem cloroxidina. Vamos remover aqui, ó, com a água. Aqui eu estou utilizando uma gaze mesmo, embebida em água. Precisamos remover completamente e não deixar nenhum resíduo. O microagulhamento é uma técnica já bem sedimentada na estética. A gente pode fazer em todos os fototipos, todos os tipos de pele. O segredo do microagulhamento, na verdade, está no controle da quantidade e profundidade da agulha que a gente vai utilizar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que nós temos um roller. O roller é uma das técnicas mais sedimentadas e mais antigas que nós temos. Ele funciona assim, ó. A gente tem aqui um rolinho. E neste rolinho, nós temos aqui uma quantidade de agulhas que é variável. Tem de 540 agulhas, 240 agulhas. O que acontece? Quando a gente põe mais agulhas, a gente vai ter uma perfuração maior, porém com uma penetração menor. Então, quando a gente usa muitas agulhas? Quando a gente quer permear mais ativos. São lesões menos inflamatórias. Eu costumo dar um exemplo quando a gente vai falar sobre isso, né? Se você pensar assim que você vai deitar numa cama de pregos, por exemplo, o que acontece? Se esse prego tiver 2 pregos, 3 pregos e você deitar, a probabilidade é que vai machucar mais. Quando você deita numa cama com bastante pregos, o que acontece? Você dá uma distribuída nesse peso. Então, é isso que acontece quando a gente trabalha com mais agulhas ou menos agulhas. Então, o roller, ele tem essa técnica. Nós costumamos trabalhar com ele sempre colocando no sentido horizontal, vertical e na diagonal. Esse é o trabalho que a gente faz e vai fazendo quadrantes por quadrantes. Eu estou mostrando para vocês porque, na verdade, nele a gente vai fazer uma outra técnica. Nós vamos utilizar a caneta elétrica, né? Então, o roller é assim que funciona. Outra coisa que é importante a gente saber do roller é que quando você adquire esse material, você tem que definir nele o tamanho da agulha que você vai utilizar. Então, a gente tem agulhas desde 0,20 até 2 milímetros. E aí você diz, como que eu vou escolher a agulha, não é verdade? Isso vai depender da profundidade da lesão que você quer tratar. E também tem a ver com o tipo de pele. Então, peles mais finas, a gente usa sempre agulhas menores, porque com peles mais finas eu vou gerar mais lesão. Para peles mais espessas, eu posso abusar um pouquinho mais da questão do tamanho da agulha. Então, é assim que a gente trabalha quando a gente fala da técnica com o roller. Nós temos aqui também a caneta elétrica. A caneta elétrica é uma técnica um pouco mais moderna, por assim dizer. Porque na caneta nós temos possibilidades diferentes, né? Aqui eu consigo controlar o tamanho da agulha, utilizando um único cartucho. Então veja, nós temos um cartucho, ó. Esse cartucho, ele vai acoplado aqui na caneta. Então, quando eu coloco aqui na caneta o cartucho, esse cartucho, ele pode ser um cartucho de 12 agulhas, de 36 agulhas, de uma agulha, ou ele pode ser nano.
Aí você pode dizer, tá, mas qual que é a diferença deles, né? Então, se eu estou com um cartucho que tem 12 agulhas, eu tenho menos agulhas. Então, quando eu for fazer o trabalho para perfurar, eu vou estar fazendo uma lesão um pouquinho maior. Se o meu cartucho tem 36 agulhas, eu tenho possibilidade de abrir mais canais. Então, eu vou permear mais ativos ali naquele local que eu estou trabalhando. E um cartucho que a gente gosta muito, eu particularmente uso muito o cartucho nano. O que é um cartucho nano? Ele tem micropontas, ele não chega a ter agulhas, como que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui são quantidades de agulha. O que acontece? Quando a caneta, eu ligo ela, a caneta vai fazer esse movimento aqui, ó, das agulhas. Um movimento de entrada e saída das agulhas. E aí, aqui eu consigo controlar, aqui, olha só, que legal, o tamanho da agulha. Então, eu tenho aqui desde 0,5 até 2,5 milímetros. Então, aqui, ó, se vocês observarem, vamos ver se é possível vocês verem aí na câmera. Aí você me diz aqui, deixa eu encaixar direitinho, ó. Conforme eu movimento aqui, aumento ou diminui, vocês conseguem ver que vai subindo aqui, ó, na plataforma, e essa possibilidade é quando eu ligo a caneta e aí essa agulha vai entrar na quantidade que eu determinei aqui na caneta. Então, veja, é uma técnica muito segura, porque você pode começar ou trabalhar em áreas mais espessas, com uma profundidade de agulha maior, e com o mesmo cartucho, em áreas mais sensíveis, como é o caso da área dos olhos, por exemplo, a gente já vinha e já diminuir esse cartucho, tá? Então, esse fator é importante. Uma outra coisa que a caneta tem para facilitar o nosso trabalho é que eu controlo velocidade. Então, aqui eu coloco uma velocidade e eu posso aumentar ou diminuir essa velocidade de acordo com a minha necessidade. Então, isso é uma situação diferenciada. Agora, nós temos aqui uma terceira opção, né, para fazer o microagulhamento, que é uma opção muito importante também, já é uma técnica mais adiantada, que são as infusions. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esses cartuchos são cartuchos individualizados. Uma vez que a gente utiliza o cartucho, a gente tem que descartar, né? E esse cartucho ele não tem contato nenhum, né, com aqui a parte interna da caneta. Então é muito seguro, né, e tranquilo para a gente utilizar. Esse cartucho, perceba que ele é um pouquinho diferente, ó. Essa caneta, ela chama Infusion. Qual que é a função dessa caneta? Microagulhar e já introduzir o ativo simultaneamente. No mesmo momento que eu estou microagulhando, a gente já vai introduzir o ativo. E aqui, olha só, ela tem um controle também de tamanho de profundidade, que vai desde 0,5 até 1 milímetro. E aqui ela tem um tamborzinho, olha que legal, gente. Ela tem um tamborzinho, nesse tamborzinho nós colocamos aqui dentro o ativo que a gente vai utilizar. Então, quando a gente pensa em microagulhamento, a gente está falando de uma técnica que eu posso fazer vários tratamentos diferentes. Eu posso trabalhar com manchas, rejuvenescimento, cicatriz de acne, capilar e vários outros. O que vai depender? Do ativo que eu vou estar utilizando, né, para o processo de reparação desse tecido e também a profundidade da agulha. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês como que funciona no procedimento da Infusion, tá? Eu vou montar aqui uma quantidade de ativos. No caso aqui, a gente vai fazer um trabalho pensando na parte de rejuvenescimento e uma hidratação. E é muito importante que quando você escolha o ativo para você utilizar, esse ativo ele seja com uma base estéril. Esse produto ele pode ser estéril ou ele pode estar numa embalagem que não tenha contato do produto com o meio externo. Isso é muito importante na escolha do produto que você vai colocar. Por que isso acontece? Porque você vai estar com a pele lesionada. E com a pele lesionada, não é interessante a gente colocar um produto contaminado, não é mesmo? Aqui eu vou utilizar uma ampola de um produto que é estéril, né? Eu vou só usar a agulha e a seringa aqui, ó,
para puxar esse produto. E aqui, gente, existem hoje empresas que fazem essas mesclas, né? Já deixam essas mesclas prontinhas, assim, para a gente utilizar, tá? Aqui, no caso, a gente está usando uma mescla da Element, né? Que é uma mescla de hidratação da pele, tá? Bem, a quantidade de ativos e tudo que você vai utilizar sempre vai depender, né, do tipo de tratamento que você vai fazer, tá? Então, aqui eu tô puxando na seringa uma quantidade de ativos e vou transportar esse ativo que eu utilizei aqui, ó, para dentro desse tamborzinho. Ó, eu vou colocar aqui a quantidade para vocês verem, que é o que a gente vai utilizar para microagulhar. Esse recipiente aqui, do caso, ele consegue trabalhar até 3 mlzinhos de produto. E aqui eu vou fechar esse tamborzinho, tá? Eu deixei aqui o produto preparado e agora, então, vou preparar a minha caneta. A pele já está higienizada, a pele já está totalmente já feito a asepsia, pronta para receber o microagulhamento. Esse preparo de pele, às vezes, é importante. Nós podemos, por exemplo, numa sessão diferenciada, fazer aí um afinamento da pele com um peeling superficial, mas é muito importante que a pele esteja limpa. Então, quando a gente vai fazer o microagulhamento e o paciente ele não tem o hábito de cuidados com a pele, nós podemos indicar para esse paciente uma limpeza de pele antes de fazer o microagulhamento. Eu vou preparar aqui a caneta. E aqui eu vou mostrar para vocês. Essa é a Derma Infusion. Ela é uma caneta da marca Allure. E aqui ela já tem esse tamborzinho certinho. E muito interessante para a gente saber também que aqui na ponta da caneta eu também consigo controlar a saída, a quantidade de produto para a gente não ter desperdício, né, do produto enquanto a gente trabalha com o microagulhamento. Eu vou colocar aqui uma profundidade de meio. Gente, ó, essa questão da profundidade, a gente precisa estar bem alinhado, né, para poder entender o seguinte: o tipo de pele ele interfere, né? Então, como eu falei, se uma pele é uma pele muito fina, eu não posso usar uma agulha que tem uma profundidade maior, porque eu vou machucar muito a pele. Existe no microagulhamento o que a gente chama do não inflamatório e inflamatório. Quanto mais profundo for sua agulha, mais processo inflamatório você vai gerar. E aí também há um tempo de reparo de tecido, né? A gente tem que dar um tempo maior. Então, quando a gente pensa em aplicação e permeação de ativos de tratamento, a agulha sendo entre 0,5 e 0,75 já é uma profundidade ideal. A literatura mostra que em 0,5 milímetro a gente já está alcançando a nossa camada basal da pele. E olha só que bacana, a camada basal é aquela camadinha que fica entre a nossa derme, né, que é a camada mais profunda da pele, e a epiderme. Então, ali a gente já consegue instituir ali um processo inflamatório viável, né? No caso aqui do nosso modelo, ó, é uma pele masculina. Uma pele masculina normalmente é uma pele mais espessa, porém a gente já percebe que ele tem uma pele mais frágil, né? Porque a gente já nota que só com a higienização ele já formou um pouquinho de eritema. Como que a gente aplica? Então a gente vai encostando a caneta e com essa técnica a gente vai carimbando. Tá tudo bem aí? Uhum. Diego, tranquilo? Uhum. Olha só, gente, a gente vai carimbando e a gente não vai arrastando, tá? Por que que não pode ir arrastando? Porque, na verdade, se eu for arrastando, eu vou machucar a pele, né? Eu vou arranhar essa pele e vou deixar essa pele mais sensível. No caso da pele masculina, a gente tem a questão da barba, né? Ele aqui já deixou a barba prontinha, ó, pra gente trabalhar. E o que que seria ideal? Se for fazer uma pele masculina e tem barba, a gente pode pedir para o paciente retirar a barba pelo menos um dia antes, tá? Por quê? Se tiver uma barba com o pelinho maior,
ela pode atrapalhar a introdução e até estragar a pontinha da agulha, tá? Então, a gente vai fazendo aqui, ó, um carimbinho, ó, encosta, né? E vamos acompanhando aqui, ó, de acordo com a penetração da pele. Perceba que ele tá ficando com um eritema mais leve, eu não sei se vocês conseguem ver isso no vídeo, mas esse eritema que a gente está vendo aqui, ele é um eritema natural. O microagulhamento, ele pode promover um eritema. Quanto mais bonito for o seu eritema, mais homogêneo, melhor é o resultado do seu microagulhamento, tá? Algumas pessoas me perguntam, olha, professora, a pele pode sangrar quando a gente está fazendo microagulhamento? Às vezes acontece pequenos sangramentos, né? Porque dependendo da espessura, da quantidade da agulha, a gente utiliza. Para essas agulhas de 0,5, né, 0,25, a gente não costuma colocar anestésico, tá? Algumas pessoas também perguntam, olha, precisa pôr anestésico? Normalmente não, né? Mas se o seu paciente, ele tiver muita sensibilidade, você pode ali colocar, né, um anestésico para deixar mais confortável para o seu paciente. Mas esse anestésico, ele tem que ser um anestésico de bastante baixa concentração. Aí seria de acordo com cada profissional, né, o seu conselho de classe, né, o que é permitido a ele. E o ideal é que não tenha vasoconstritor. Se tiver vasoconstritor, gente, é muito ruim, porque quando a gente coloca no microagulhamento um produto que tenha vasoconstritor, ele vai causar a diminuição da oxigenação aqui da superfície da pele. E aí não é legal, tá, gente? Na hora da gente estar fazendo esse trabalho, porque eu preciso da nutrição e da oxigenação da pele para aumentar a parte do reparo de tecido. Perceba que é muito simples, olha, a gente vai encostando a caneta e vamos fazendo esse carimbinho. Eu já estou voltando aqui, ó, para colocar um pouquinho mais de ativo. A gente vai percebendo que vai ficando molhadinha a pele, né? Essa quantidade de ativo, ela tá regulada aqui na caneta, né? A gente pode aumentar ou diminuir de acordo com a espessura do produto que você usa. Então, tem produtos que eles são um gel mais fluido, tem produtos que eles têm já uma textura mais aquosa. Então, aqui você pode controlar, né, a saída do produto aqui na ponta da caneta. Tá tudo bem aí, Diego? Sim, bem tranquilo. Bem tranquilo, ó, gente, o paciente está tranquilo. Alguns pontos pode ser que ele sinta um pouco mais, né, porque a pele acaba ficando um pouquinho mais, mais fina em algumas partes. Vamos lá. E aqui, Diego, tá tudo bem? Uhum. Olha só, gente, carimbando. E aí, se o produto que você está utilizando chegar a acabar, o que acontece? Você pode parar a caneta, né? Você para a caneta e vem aqui no tamborzinho e coloca novamente o produto para completar, né? Eu sempre falo que precisa tomar um certo cuidado nessa questão, só para vocês não terem contato aqui com a questão da agulha, tá, gente? Vamos lá, Diego, só mais um pouquinho. Eu, particularmente, gente, não acho que para esse tipo de procedimento é bom colocar anestésico, né? Ele é muito superficial e aqui o objetivo principal que a gente está tendo é realmente a dispersão do ativo, né? Diferente, por exemplo, da outra caneta, que a gente pode promover aqui um deslizamento, tá? Esse carimbinho que eu tô falando, eu não faço nenhuma força na mão, porque não é legal apertar a caneta, tá, gente? Porque se eu apertar a caneta, eu vou machucar. Aqui o ideal é só encostar a caneta, tá? Então, na hora que eu encosto a caneta, a agulhinha já vai fazer a sua ação de penetrar aqui na capa mais superficial.
E aí a gente vai depositando o ativo. Bem, com relação aos ativos, eu já vou falando para vocês. Existem vários ativos que a gente pode utilizar para promover o microagulhamento, né? A gente está hoje em uma fase bem legal do PDRN, que é um ativo bem bacana que a gente pode utilizar no microagulhamento. A gente também pode utilizar ativos clareadores, como o ácido tranexâmico, o TGP2, né? A gente pode trabalhar com ácido hialurônico, que tem um efeito preenchedor. O cuidado que a gente tem que ter, né, eu vou repetir novamente, é que esse ativo, ele precisa ou estar numa base estéril, que seria o mais ideal, ou ele precisa estar numa embalagem que não tenha contato, né, nenhum com o meio ambiente externo, para não ter contaminação desse produto no momento que você aplica na pele. E aqui a gente já está fazendo uma parte já do rosto, né? Do outro lado. Vira só um pouquinho para mim, Diego. Aí. Vocês conseguem ver, gente, que eu não arrasto a caneta, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, só vou mudar a caneta aqui para vocês verem, que se eu for precisar arrastar a caneta, a gente precisa estar com a pele já bem trabalhada, umedecida, tá? Então, quando a gente trabalha com uma caneta diferente, que não é essa aqui, que é a Infusion, nós precisamos aqui, ó, só vou trocar a caneta. É isso aí, gente. Só um minutinho que ao vivo é assim, ó. Vou colocar aqui porque tanto essa caneta que eu tô aqui, que é da Smart GR, quanto a da Allure, elas têm bateria, tá, gente? Isso é legal porque dá pra gente essa possibilidade aqui, ó, da gente trabalhar. E aqui também eu vou dar uma baixada. Ó, aqui a gente vai colocar também um meio aqui, só para mim fazer o outro lado, para vocês verem como que trabalha com outro tipo de caneta. Aqui, gente, eu já tenho que pôr o ativo na pele, olha como é diferente, né? Aqui eu tenho que espalhar o ativo na pele. E aí, com a caneta, eu posso, aqui já nesse caso, ó, vir deslizando, ó. Quando que eu posso deslizar a caneta? Quando a minha agulha, ela até 0,5, e esse 0,5, desde que a pele esteja bem molhadinha, né? Aí, o gel do produto, né, a viscosidade do produto, ele vai me ajudar na hora de eu fazer esse movimento, ó, tá? Nossa, não senti nada nesse. Olha só, gente, a percepção dele, tá vendo? Olha, nesse eu não senti nada. E a gente tá com a mesma profundidade de agulha, tá? As duas agulhas estão em 0,6. Então, o que que acontece? Quando a gente trabalha com a caneta Infusion, a gente consegue penetrar melhor, né, o ativo ali na pele. Não é isso, Diego? Vira aqui um pouquinho. Sim. Eu vou colocar aqui, ó, mais um tiquinho de produto. Olha só, gente. Aqui, então, é uma técnica diferente, tá? Mesmo eu controlando o tamanho da agulha. Agora, se eu nesta caneta colocar aqui, aumentar a agulha dela para 1 milímetro, eu já não posso ficar fazendo esse movimento. Por quê, gente? Porque eu vou arranhar a pele. Eu vou rasgar arranhaduras. E aí, a recuperação do meu paciente é muito mais difícil. Ele vai sentir ardência, o dia seguinte vai ficar mais inchado. Por isso que quando a gente trabalha com essa caneta e você vai fazer a introdução de ativos, o ideal é que fique em 0,5, 0,75. Se você precisar usar 1 milímetro maior,
por conta, por exemplo, de uma cicatriz de acne. Uma cicatriz de acne é uma disfunção que a gente costuma fazer com uma agulha um pouquinho maior. Por quê? A cicatriz de acne, ela tem uma depressãozinha. Então, a agulha ela não entra, né, totalmente se a gente usar uma agulha muito curta. Aí, neste caso, a gente não trabalha arrastando, a gente trabalha carimbando também. Então, não é diferente de quando a gente usa a Infusion, né? Que é uma caneta que já vem com essa possibilidade de a gente colocar aqui o ativo junto, na mesma sessão, tá? Ô, professora, qual que é o tipo de cicatriz desse lado da minha bochecha? Tipos de cicatrizes? Ó, ele tá me perguntando o tipo de cicatriz dele, gente. É uma cicatriz aqui que a gente vê mais hipotrófica, né? É que vocês não vão enxergar, mas elas têm um pouquinho assim de buraquinho. Nessas cicatrizes, a gente consegue aplicar o ativo, né? Como eu tô fazendo aqui, só para vocês entenderem as diferenças da caneta, tá? Certo? Aqui, quando a gente vai trabalhar a cicatriz de acne, gente, também é importante o ativo que eu vou colocar. Porque o ativo, ele tem que ser um ativo que tem essa capacidade de regenerar o tecido, né? Uma capacidade ali de fazer uma produção de colágeno aumentada, uma reorganização do colágeno ruim que foi produzido no processo cicatricial, assim como a gente faz quando é, por exemplo, o trabalho de cicatrizes normais. Vamos supor que tem uma cicatriz de um processo cirúrgico, onde a cicatriz tem uma depressão, a gente chama de hipotrófica, né? Ela tem uma depressãozinha, um buraquinho. Então ali eu preciso aumentar a produção de colágeno. Então a gente pode trabalhar com as canetas, com o microagulhamento e colocar ativos nessa situação que vai aumentar o nível de colágeno e nivelar ali a pele, né? Uma outra observação importante que eu gostaria de fazer é que quando a gente trabalha pacientes que têm manchas, pacientes que têm melasma, por exemplo, esses pacientes, eles têm contraindicação a gente utilizar agulhas muito longas, né? Então, a gente vai nos estudos, os artigos publicados mostram que o ideal seria a gente trabalhar com uma agulha até 0,30 milímetros. Por que isso? Porque o melanócito, que é a célula que produz o pigmento da nossa pele, ele fica numa camada chamada basal, que é uma camada intermediária ali da pele. Ou seja, ele continua ali na epiderme, que é a camada superficial. Se você usar uma agulha muito profunda e causar uma inflamação grande, você pode aumentar a pigmentação da pele através do processo inflamatório. Por isso que isso é um cuidado que a gente tem. No microagulhamento, quando o nosso paciente ele é portador de melasma, ou eu quero tratar o melasma utilizando o microagulhamento, a agulha não pode passar de 0,30 milímetros. Seria o tamanho ideal. Ou, como a gente fala, o cartucho nano, que é um cartucho que ele não promove processo inflamatório. Então, esse cuidado é um cuidado especial que o paciente, né, que o profissional precisa ter com relação à utilização. Com relação aos cuidados que a pessoa tem que ter em casa, uma outra preocupação que a gente precisa ter. Imagina que o seu paciente está todo aqui, ó, com a pelezinha toda perfurada. Aí ele vai para casa. Como que ele vai cuidar dessa pele nas primeiras 48 horas, que é a fase mais aguda do processo inflamatório? Então, nesse período, é importante que o profissional oriente a utilização de um sabonete neutro, não lavar o rosto, por exemplo, na água quente, utilizar uma água morna ou fria de preferência, né? Porque isso vai ajudar nos cuidados. E o paciente pode utilizar, por exemplo, um fluido ou um sérum com ácido hialurônico. Por que que é uma indicação boa? Porque quando você faz microagulhamento, você abre vários canais aqui na pele. E aí, quando você abre esses canais, evapora aquela água da pele. Então, a desidratação é o primeiro efeito colateral que a gente tem do microagulhamento. E aí, neste caso, é muito importante a orientação do home care. Bom, eu mostrei para vocês aqui, né, as diferenças que a gente tem de microagulhamento, as possibilidades que a gente tem, né, de trabalharmos de forma diferente. Então, cada uma tem seu custo, cada uma tem sua aplicabilidade, né? E o profissional ele pode escolher a melhor maneira de trabalhar com essas tecnologias. Mas, de uma forma bem geral, assim, todas elas trabalham com o controle da introdução da agulha na pele. Então, esse é um fator importante.
Então, se eu tenho peles com manchas, as agulhas têm que ser curtas, pequenas. Em processos onde eu quero produzir mais colágeno, uma pele mais envelhecida, um fototipo mais baixo, ou no caso da cicatriz de acne, como nós falamos, então nesse caso nós podemos utilizar as agulhas um pouquinho maior, né? Isso vai dar um resultado melhor para o nosso paciente. Lembrando que sempre a gente precisa orientar esse paciente de como ele precisa fazer esses cuidados em casa. Muito bem. Agora, depois que a gente termina esse procedimento do microagulhamento, a gente não costuma indicar o uso de filtro solar. Por que não é bom colocar filtro solar logo que a gente termina o microagulhamento? Imagine que a pele está toda perfurada, né? Está cheia de furinhos, está com processo inflamatório. No caso do Diego aqui, ó, ele está até meio quentinho aqui. O que ocorre se eu vir aqui e colocar um filtro? Filtro solar é um agente tóxico para a nossa pele, por dizer, porque ele é um agente químico, né? E o filtro solar, ele é uma formulação desenvolvida para ficar na superfície da pele. Ele não é um produto adequado para penetrar no tecido. Se eu colocar aqui em cima agora, então existe a possibilidade desse filtro entrar. E o filtro solar pode desencadear uma alergia, um processo alérgico que pode comprometer o resultado do seu microagulhamento. Então, a gente não costuma colocar filtro solar. Então, como que a gente faz? Olha, colocou os ativos, está tudo bonitinho, a gente olhou a integridade da pele, né? Então, aqui para finalizar, eu vou utilizar uma máscara apropriada para pós-procedimento de microagulhamento. Qual a função dessa máscara? Ela é uma máscara em dose única, vocês podem ver, ó, não tem contato nenhum, é uma máscara também feita para se usar, né, só naquele procedimento pós. Ela parece um comprimidinho, ó, mas na hora que a gente abre ela é um creminho. Vou abrir aqui, gente, já mostro aí para vocês, espera aí. Olha só, aqui a gente tem um creminho, ó, que eu vou passar aqui na pele dele. Quando eu uso essa máscara, ela vai formar uma película protetora e a máscara também já vai ter alguns ativos nela para inibir um processo que a gente chama de pigmentação inflamatória. O que é isso? É quando a gente faz um processo inflamatório e o paciente produz mais pigmento do que o que deveria. E aí essa pele mancha, né? Então aqui no caso, a gente aplica essa máscara, automaticamente ela já vai dar uma refrescada, não é, Diego? Uhum. Já dá uma aliviada naquele ardor, que é um ardor característico, né, do microagulhamento. E aí a gente pede para o paciente não remover, vai formar uma película protetora para proteger esses canais, que com certeza o nosso corpo, que é sábio, já vai estar trabalhando, né, para promover a reparação desse tecido. O microagulhamento é uma técnica que eu considero extremamente segura, porque nós podemos fazer desde peles mais finas a peles mais grossas, podemos fazer em todos os fototipos. E quando a gente fala de fototipo, nós estamos falando da cor da pele, certo? Então, nós temos fototipos peles mais claras e nós temos as peles mais escuras. Fototipos 4, 5 e 6, que são desde as peles morenas às negras, nós precisamos ter cuidado, porque quando você vai fazendo esse atrito do microagulhamento e no processo inflamatório, essa pele pode, né, responder com um aumento da pigmentação. Por isso que nesses casos também a gente controla o tamanho da agulha, né? É sempre a gente controla o processo inflamatório para a gente não cair, né, não ter uma intercorrência com o nosso paciente. Então, o fototipo também é algo que o profissional precisa se preocupar. Mais uma vez que você observou todas essas características com relação ao fototipo, observou a agulha, né, o tamanho da agulha que você está utilizando, aí nesse caso você já está com uma metodologia segura. Observe sempre o tipo de produto que você utiliza, né? Normalmente as empresas produzem produtos específicos para microagulhamento, estejam nessas embalagens que são embalagens mais que mostram que são produtos estéreis, até embalagens próprias que estão sendo desenvolvidas e criadas para se utilizar nessa técnica apropriada. Eu fico à disposição de vocês e
tiver qualquer questionamento, manda Professora, pergunta para nós. uma Diga. dúvida. Caso um profissional da área de estética ele queira se especializar em microagulhamento, como que funciona assim na USCS? Olha que pergunta legal. Se você quiser saber mais sobre microagulhamento, se você tem a ideia de se aprofundar nos tratamentos estéticos, nós temos uma pós-graduação em estética avançada e o microagulhamento, assim como outras técnicas, já faz parte dessa grade. E a pessoa pode se inscrever, não pode? Pode, claro. E os alunos, eles aprendem na prática? Como funciona? Aprendem. Os alunos aprendem toda a parte da teoria, né? Nós temos toda uma grade teórica e também temos a prática mesmo, né? Entre alunos, com todo o material disponível para a gente desenvolver. Certo, Diego? Certo, obrigado. Mais professora. alguma? Não, né? Então, gente, até a nossa próxima aula.